Olá pessoal, esse é o canal Insight, está começando aqui mais um vídeo brabíssimo aqui para vocês, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre esse livro inspirador aqui do Napoleon Hill, que é simplesmente um dos autores best-sellers que já vendeu milhões de cópias aí desse livro para todo mundo. E ele começa com uma proposta bem interessante, que é como se fosse uma entrevista dele com o diabo. É como se fosse um quiz de perguntas e respostas em que o autor ele tenta extrair do diabo personificado, que ele usa mais como uma metáfora psicológica para explicar os motivos de fracassos e sucessos dos seres humanos. Mas é importante ressaltar que, antes da gente entrar nesse resumo, ele teve o privilégio de conhecer, o autor Napoleon Hill teve o privilégio de conhecer um dos empresários mais bem-sucedidos no ramo do aço, que era o Andrew Carnegie, e o Andrew Carnegie propôs a ele o desafio de entrevistar algumas dezenas de pessoas que tiveram sucessos em seus vários empreendimentos, empresários, pessoas bem-sucedidas. Já, por outro lado, ele também teve que entrevistar centenas de pessoas que tiveram fracassos e teve que saber, né, motivações e porque outras pessoas tiveram fracasso na vida. Para ele ter esse parâmetro de ter uma chave para se basear nos motivos de sucesso e de fracasso de algumas pessoas. E o interessante é que nessa entrevista com o diabo reluta para falar os seus truques e muitas coisas que fazem ele dominar 98% da população. Inclusive ele se denomina majestade, diz para o autor se dirigir a ele como majestade, porque ele tem esse domínio da maior parte, 98% da população, e ele diz que a maior arma, a maior ferramenta dele é o medo. O medo são 5 ou 6 maiores medos que ele implanta na mente das pessoas para que as pessoas fracassem, se distraiam ou desistam de ter ambições grandiosas. Por exemplo, o medo da morte, o medo da pobreza, o medo da velhice, o medo de perder a pessoa amada, e se não me engano, o medo de perder a saúde. Esses são os maiores medos em que o diabo se apodera da mente humana. Ele diz que ele se apropria dessa parte que o ser humano, quando não usa somente com propósitos definidos em algum plano de ação meta, ele diz que ele se apropria dessa parte da mente humana, usando e colocando esses medos para paralisarem as pessoas. E tem alguma coisa bem interessante também no ponto de vista que ele ressalta aqui nesse livro, uma coisa que ele chama de pessoas alienadas, né? E caem no ritmo hipnótico. Isso se chama, essa lei do ritmo hipnótico é quase como se fosse algo que torna sólido nossos hábitos. Não tem quando você acorda de manhã, toma banho, escova o dente, você já faz isso antes de sair do trabalho quase que no automático. Quando você vai dirigir o seu carro, você passa a marcha, já nem tem que mentalizar muito aquilo, você já faz isso de forma automática, porque seu cérebro já gastou menos energia, porque isso já virou um hábito. Então ele fala que o fracasso também se dá por vícios e coisas de distrações que quando você faz isso todos os dias repetidamente, isso vira um hábito. Assim como a excelência também em cada coisa. Por exemplo, você está estudando para uma prova de um concurso, ou você, sei lá, está se empenhando num esporte para querer ser o melhor, dar o seu melhor. Assim como a excelência é um hábito, pela lei do ritmo hipnótico, como ele fala no livro, o fracasso também consolida maus hábitos e vícios pela lei do ritmo hipnótico. Então ele diz que o sucesso e o fracasso basicamente é uma questão de hábitos, de coisas repetidamente feitas todos os dias. E também tem uma coisa muito interessante que ele fala sobre a transmutação da energia sexual da gente, a coisa que nos move todos os dias, tá entendendo? Essa energia que muitas vezes é confundida com outros meios, tipo a energia sexual que nos leva à motivação. Ele diz que se essa energia for empregada em algo produtivo, algo, sei lá, você vai construir o seu negócio, você está fazendo um exercício físico, está lendo um livro, está focado na escritura de um livro, ele diz que se essa energia for desviada para a criação, para a arte, para os negócios, todas as pessoas em que tiveram sucesso de alguma forma eram pessoas que eram dotadas de controle da sua libido sexual de forma extremamente correta e sábia. Ele dizia que isso aumenta a energia criativa pensadora do seu cérebro. É algo muito interessante que eu achei também nesse livro do Napoleon Hill, que me trouxe um ponto de vista muito legal nesse quesito. Para concluir, ele fala muito sobre essa questão da autodisciplina também, como forma de meio de chegar, e ele diz que pessoas que também servem a sua causa de forma até irônica são as igrejas e as escolas, porque ele fala que as igrejas e as escolas, até os nossos pais, de certa forma, são programados para falar sobre ele mesmo. Tipo, na igreja, geralmente quando você vai, se ouve muito falar sobre o diabo, sobre a ideia de ter sei lá, demônios esperando você para pegar você, porque você foi um pecador depois da morte. Isso cria inconscientemente na sua mente um medo da morte, que ele diz que o medo da morte e o medo da pobreza são os medos que mais servem a ele de forma efetiva
O primeiro medo da morte, porque, né? Não precisa nem falar. O medo que paralisa só de você ficar pensando muito nisso. Já o medo da pobreza, pensa só, uma pessoa que tem que pagar contas todos os dias, levantar cedo, pensar se vai ter comida para ele ou não no próximo dia, se vai ter um teto debaixo da sua cabeça, uma pessoa dessa vai estar sujeita a um pensamento criativo para construir qualquer coisa que seja na sua vida. Ou seja, ele fala que esses dois medos são, de todos os outros, são as armas mais efetivas para já a escola. Ele dá uma proposta em que era para ser de outra forma o ensino escolar, porque meio que você é obrigado a decorar mais coisas para fazer uma prova do que usar o seu pensamento crítico, usar o crivo da sua razão de maneira lógica, tá entendendo? Você vai decorar geografia, história, matemática, coisas que você muitas vezes não se identifica fazendo aquilo, mas, sei lá, você tem uma aptidão inata para arte, você é um atleta muito foda, sei lá, um escritor. A escola meio que tira essa sua capacidade criativa de testar outras coisas e aprisiona a sua capacidade de racionalização numa decoreba ali, na prova, enfim. Meio que o autor fala que tem que ter uma redefinição desse sistema educacional, em que os professores mais auxiliariam os alunos a se descobrir e pensar mais de forma a conseguir escolher um propósito de vida, a ajudar os alunos a encontrar seus propósitos de vida. E basicamente é uma jornada de autoconhecimento, esse livro é muito bacana. Nesse sistema que eu falei para vocês, é uma entrevista mesmo que ele faz com a personificação, vamos dizer assim, metafórica com o diabo. E o que eu achei mais legal desse livro é porque é isso, essa entrevista que ele faz com o diabo, esse questionário faz a gente refletir sobre coisas da nossa própria jornada, nossas aspirações, nossas ambições, onde podemos melhorar, tá entendendo? É uma jornada de puro autoconhecimento. E também ensina a gente a criar uma mentalidade positiva. E é isso, pessoal, se você está em busca de um insight valioso, de códigos para melhorar sua qualidade de vida em todos os aspectos, eu recomendo muito a leitura desse livro fascinante. E no mais é isso, pessoal. Pois é, pessoal, espero de coração que vocês tenham gostado desse resumo, desses pontos de vista que eu apresentei para você, de acordo com o que eu li sobre o livro. Eu recomendo total a leitura desse livro para vocês aí. E deixa aí embaixo nos comentários o que você achou do vídeo, sobre os pontos de vista que aqui foram apresentados para vocês. Se vocês têm um livro ou vão comprar, e depois vocês vêm aqui e colocam no comentário aí o que vocês acharam, qual foram os seus principais pontos de vista que abriu a mente de vocês, expandiu a mente de vocês. Deixa um likezinho no vídeo aí, porque ajuda outras pessoas e ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante, então ele vai recomendar para mais pessoas, tá entendendo? Vai agregar na vida de mais pessoas. E vai entender também, vai me dar uma motivação para continuar fazendo esse conteúdo aqui para vocês. E é isso, pessoal, tamo junto aí, valeu!